Meus amigos, novamente aqui com o Gente que Fala, o podcast do Gente que Fala. Estamos aqui na TV aberta, estamos no YouTube. Aliás, o YouTube vocês entram e se inscrevem, por favor, e deem tem um sinalzinho lá, vocês clicam lá, tá bem? Porque ajuda bastante a gente. Facebook e na TV aberta, também às 17 horas, todos os dias. Tenho o prazer e a honra de receber hoje um médico maravilhoso, ortopedista, que é o doutor Ivan Grava. Como vai, Grava? Oi, Fausto. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder conversar com vocês sobre medicina, sobre a vida. Muito obrigado pelo convite. Você tem um nome muito conhecido, né? Do seu pai. Sim, né? É um legado. Já venho com uma história, né? Antes de eu começar na medicina, o sobrenome já tinha um nome, uma história, principalmente ligada à medicina esportiva, ao futebol, que é o meu pai, que é o meu grande ídolo e meu espelho, que é quem eu tento seguir os passos, tudo, e é um grande orgulho para mim. E que eu conheci há muitos anos também já. Eu vou ler aqui o seu currículo, que você se formou em medicina na Universidade de Mogi das Cruzes. É especialista em ortopedia, traumatologia e em cirurgia do joelho. Membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E também da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte. É ortopedista no Instituto Joaquim Grava e no Hospital São Luís, lá na Unidade Morumbi. Foi também médico especialista no Corinthians de 2014 a 2021. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada item desse, tá certo? Tá certo, será um prazer poder falar da minha história com você. Então, você nasceu onde? Nasci aqui em São Paulo mesmo, sou nascido aqui em São Paulo. Na Unidade de São Luís, não? Não, na época foi acho que no Santa Joana, alguma coisa assim... Que eu nasci porque no Santa Joana era mais próximo de casa, porque meus pais moravam na Lapa, né? Não é Lapa, ele era Parque São Domingos, na verdade. Se chamava Vila Fiat Lux. É uma vila que foi construída inicialmente para os funcionários da empresa Fiat Lux de fósforo, e meus pais moravam lá no início da vida. Então, como eu nasci de um parto prematuro, com 6 meses e meio para 7 mais ou menos, não deu tempo de chegar até o São Luís, onde meu pai já trabalhava, né? Já, muitos amigos do meu pai trabalhavam. Aí acabei nascendo no Santa Joana porque foi mais próximo para chegar de casa. Sim. Foi feito de emergência, tudo, e então por isso que eu nasci lá. E a sua infância, tem boas lembranças? Muitas lembranças boas, né? Então, como eu estava falando, eu cresci nesta vila, né, até os 10 anos de idade. A minha família morou lá, então, por ser uma vila, ser um lugar mais tranquilo, e naquela época era muito tranquilo, eu cresci na rua, cresci brincando com os amigos na rua, jogando bola no asfalto, que hoje, né, infelizmente, eu vejo é uma coisa que não tem, né? Meus filhos, por exemplo, não têm essa oportunidade de brincar na rua, né? Podem brincar no prédio, lá embaixo no interior, que a gente vai muito pro interior também, eles podem brincar entre aspas, na terra, né? Mas não é na rua igual a gente brincava antes. E também pela minha mãe ser de Piracicaba, eu ter família em Piracicaba, meus avós morarem lá, eu ia muito pro interior de São Paulo também, né? Pra Piracicaba, que é uma cidade aqui. Muito pro sítio do meu avô, então eu tive uma infância maravilhosa, que hoje eu tenho muita saudade. Que bom, que bom. Foi assim. Você é casado, né? Sou casado. Você já falou que tem filhos? Tenho 2. Como a sua família reagiu quando você disse que gostaria de fazer medicina? Olha, a gente nunca teve em casa uma pressão para se fazer medicina. Sim. Né? Tanto que meu irmão não é médico, minha irmã não é médica. Então meu pai nunca teve essa pressão. Aqui ó, eu pequenininho na vila que eu falei, ó. Você é corintiano, né? Sempre fui corintiano, já nasci corintiano. Puxou o pai, né? Puxei o pai. Isso também. Essa foto aqui é legal, foi lá na vila que eu falei, olha que lugar gostoso. Um lugar muito bom, assim. É mesmo. E ali sou eu e meus irmãos, né? O Flávio e a Marina.
que o Flávio é preparador físico, a Marina é veterinária. Então, assim, saudade desse cabelo, viu, Fausto? Não, você tá. Então, a gente eu tive uma infância muito, muito gostosa mesmo. E quando eu falei que queria ser médico, foi legal. Ah, minha esposa, A a sua Ângela. esposa. A Ângela. Isso aí é lá no prédio que a gente mora, então Sim, também para as crianças tem um lugar bom, que é o assunto que a gente estava falando, mas não é uma rua, né? sim. Mas é muito, muito gostoso. Você, com que idade entrou para a medicina? Olha, eu entrei para medicina com 18 para 19 anos, né? Eu terminei a escola e já praticamente entrei na faculdade. E a fase acadêmica sua foi normal? Você lembra de algum fato interessante? Não, foi legal, foi uma fase muito boa, né? E como a gente é muito jovem na época de faculdade, a gente acaba aprontando um pouquinho, né? Sim, Indo em sim, festa, aprontando um pouquinho, aprontando com os amigos, né? sim, Mas é sempre com moderação e tinha que estudar, né? sim. Medicina é um curso que a gente estuda bastante, né? É um curso integral, mas foi uma fase boa também que eu lembro com carinho. Uma fase que a gente estudou muito, mas uma fase legal, assim. Sim. Em As 2000 curiosidades a gente não pode contar, né? Tem coisas que é melhor não falar, né? Melhor não contar. Deixa para lá, né? É. Ô, Ivan, em 2010 você integrou o corpo hospitalar do Hospital São Luís Morumbi e permanece lá até hoje. Você atua mais na área de clínica e cirúrgica, né? Porque você faz muita cirurgia. Sim, eu terminei a faculdade em 2007, né? Aí fiz a residência de ortopedia. São 3 anos a residência de ortopedia. Quando eu estava no finalzinho, antes a gente podia fazer isso, hoje não pode mais. Quando eu estava naquela fase, terminando a residência de ortopedia para prestar o título de ortopedia, eu já comecei a trabalhar no São Luís, né? Mas eu comecei a trabalhar no São Luís como plantonista. Então eu trabalhava de plantonista no pronto-socorro. Por muitos anos eu permaneci plantonista do pronto-socorro. Ainda hoje eu faço um plantão ou outro, né? Como chefe de equipe ainda eu faço um plantão ou outro. Mas eu comecei em 2010 lá, mocinho de tudo, comecei da plantão lá e com isso a gente foi evoluindo, daí passou para, além do plantão também, fazer procedimentos cirúrgicos, daí depois eu passei como coordenador, aí agora sou um dos responsáveis ali pela parte cirúrgica do São Luís no Morumbi, um dia da semana, junto com o Dr. Joaquim. Que beleza, parabéns, viu, Ivan. No mesmo período, por diferenças de meses, você integrou o Instituto Joaquim Grava. E faz parte até hoje também, né? Sim. Que atividades você tem lá no Instituto? Então, no Instituto eu comecei, né? Um pouco depois do São Luís, de começar no São Luís, porque lá o dono, né, o Dr. Joaquim Grava, exigiu que eu tivesse o título. Ele é bravo? Ele é bravo? Ah, é bravo. Hoje não tanto, né? Mas quando eu comecei, sim, né? Bravo não digo, exigente. Exigente. Eu comecei um pouquinho depois lá, como só assistente do Dr. Joaquim e dos outros médicos, e eu realmente comecei a atender lá no final de 2011. Então eu já comecei a trabalhar lá, fazendo essa parte de assistência, indo lá, tudo ajudando nos procedimentos, mas comecei mesmo depois que eu tive a prova de título, eu comecei a atender sozinho. Mas ainda na parte cirúrgica, né? Como eu estava fazendo o meu estágio para cirurgia de joelho, estava começando a me aprimorar também, fazendo algumas outras especializações. Ainda na parte cirúrgica, eu contava com toda essa retaguarda do consultório, a retaguarda de auxílio, né? Na parte cirúrgica com o Dr. Joaquim, com o Dr. Djalma, que trabalha lá com a gente até hoje. E também tinha um colega que trabalhou por muitos anos lá com a gente, que saiu recentemente, que era o Danilo, que foi seguir ter o consultório dele, né? Uma própria evolução natural da vida. E a gente começou com essa equipe dessa forma, que foi muito bom e fez eu crescer muito profissionalmente, né? E a gente fala aí, já são 18 anos de formado esse ano, né? E disso daí já há 15 anos.
15 para 16 anos, né? A gente percebe claramente o seu respeito pelo seu pai, porque você fala do doutor Joaquim Grava, né? Sim, eu consigo separar bem, né? Sim, O pai do Dr. Joaquim, sim. né? Lá no consultório é doutor. Dr. Joaquim. O pai, às vezes, a gente tem umas briguinhas, né? Sim. Porque pai e filho Sim, sempre tem, normal, sempre tem uma normal, briguinha, né? Igual eu com meus filhos também, né? Sempre tem alguma coisa, porque faz parte da vida, é uma coisa natural do relacionamento, né? Claro. Nosso. E eu separo muito bem. É um relacionamento de respeito, De né? respeito, mas o doutor Joaquim é o meu chefe, e assim, é um respeito enorme e assim, aquele lá, né? Ele fala, é lei, entendeu? Então Sim. eu consigo diferenciar bem na minha cabeça isso daí, e mesmo quando nós trabalhamos no Corinthians junto, né? Porque nós trabalhamos praticamente quase 8 anos lá junto, porque antes de eu estar no profissional, eu trabalhei também no feminino do Corinthians, e também trabalhei na enfermaria do Corinthians, do clube, né? Porque no clube do Corinthians tem uma enfermaria onde atende os associados, aquele exame de piscina, alguma emergência que acontece lá. Então, eu trabalhei lá também. Então, por muito tempo, meu pai foi e é, né, meu chefe. Então, assim, eu tenho um respeito muito grande e sei separar o Dr. Joaquim do pai, né? Muito bom. Existe alguma diferença no tratamento de um jogador de futebol, por exemplo, e uma pessoa comum? O tratamento é muito diferente, né? Tanto do que você vai indicar para fazer, né? De procedimento ou de tratamento, quanto o próprio tratamento. Por exemplo, uma coisa que é fundamental. O jogador, ele que tenha, por exemplo, vamos dar um exemplo, o mesmo tipo de lesão. Uma lesão de ligamento cruzado anterior, de um paciente que é paciente normal, vamos dizer assim, um atleta amador ou um não atleta, e um atleta de futebol profissional. Já a parte muscular do jogador, vamos falar paciente, né, do Sim, indivíduo. sim. A parte muscular do indivíduo já é completamente diferente. O jogador, ele já vai ter uma parte muscular muito mais forte, muito mais Que ajuda na desenvolvida, recuperação. que ajuda na recuperação. O ato cirúrgico em si, normalmente, é praticamente igual. Muda-se poucas coisas, o ato cirúrgico em si. O que vai mudar é a recuperação. Por exemplo, um paciente não atleta, um indivíduo não atleta, ele já vai começar a fisioterapia um pouco depois do indivíduo atleta profissional. E outra coisa, o atleta profissional, ele vai fazer a fisioterapia 2 vezes por dia, às vezes 3 vezes por dia, todos os dias, às vezes de sábado, às vezes de domingo, dependendo ali da programação e do tipo e que a gente fizer com o departamento de fisioterapia. Enquanto que o indivíduo não atleta ou atleta amador, ele vai fazer a fisioterapia 3 vezes por semana. Então, aí já tem uma grande mudança. E sim, a mudança é na reabilitação do indivíduo. E na indicação cirúrgica também. Por exemplo, uma lesão de menisco num paciente, no indivíduo atleta, você vai indicar um tipo de cirurgia. Claro que com as peculiaridades do tipo de lesão. Enquanto que no paciente não atleta, você vai indicar outro tipo de cirurgia e talvez não vai indicar a cirurgia. E também tem uma coisa que muda muito, que é a idade do paciente. Pacientes mais jovens, você vai indicar um tipo de procedimento, um tipo de cirurgia ou não cirurgia. Em um paciente mais idoso ou numa faixa etária maior, você vai indicar outro tipo de cirurgia ou não vai indicar a cirurgia. Então, assim, o tratamento que a gente dá é muito individualizado. Então, cada um vai ter um tratamento específico, né? Tanto de clínico ou cirúrgico.
e também um tratamento pré-operatório e pós-operatório totalmente diferente. Eu tive a alegria de acompanhar você nos últimos tempos aí. Você tratou e acompanhou uma paciente que teve um problema de prótese, troca de prótese e tal. Como é que é feito esse trabalho? Assim, a prótese, a cirurgia de prótese já é uma cirurgia que nós temos um desafio muito grande, né? Porque é uma cirurgia complexa, falando a prótese em si, né? Uma prótese primária. Já é uma cirurgia complexa, onde o paciente normalmente, né? Já é um paciente mais idoso, um paciente onde já tem comorbidades, ou seja, doenças associadas, doenças de base, como diabetes, pressão alta, ou outros tipos. Então a gente já tem um cuidado, não que a gente não tenha cuidado com os outros, mas a gente já tem um cuidado muito especial e um tratamento muito diferente, onde a gente tem que compensar muito o paciente. Então já é uma cirurgia desafiadora por causa disso. Ainda mais um paciente que tem que trocar uma prótese. Trocar uma prótese já é uma cirurgia muito mais complexa, né? E tem detalhes muito importantes. Por exemplo, uma prótese de quadril, ela pode ser trocada ou por ela estar solta, ou por, entre aspas, ela já estar velha, quebrada, né? Não é assim que a gente fala, mas eu estou falando dessa forma para o público entender. Ou ela pode ter tido uma infecção. E para o ortopedista, um caso de prótese infectada, que foi o caso dessa paciente, Sim. é um grande desafio, porque a gente tem que fazer a cirurgia em 2 etapas, às vezes em 3 etapas, né? Qual é a primeira etapa da cirurgia? É você retirar a prótese antiga, né? Que é muito difícil você retirar a prótese antiga, colocar um dispositivo que a gente chama espaçador, que é um dispositivo especial, específico, que a gente só vai colocar ali no local, como o próprio nome diz, para manter o espaço, que é o espaçador. E depois que a gente tirou a prótese, deixou com o espaçador, aí que a gente vai analisar que tipo de prótese vai ser possível colocar ali no local e principalmente tem que tratar a infecção nesse período. E a infecção, ela tem um grande problema, que ela acaba, entre aspas, novamente, vamos falar de uma forma mais fácil de entender, para o público entender, ela acaba comendo o osso, entendeu? A bactéria ali acaba degradando a parte óssea, então muitas vezes a gente não tem osso suficiente para fazer determinado tratamento, né, para determinado procedimento cirúrgico, então por isso se torna um desafio duplo. Uma, não ter osso, outra, ter infecção. E normalmente é um tratamento longo, é um tratamento onde o paciente fica acamado, onde o paciente não tem uma mobilidade e já por ser um paciente idoso, acaba perdendo muita massa muscular. Então é um desafio muito grande. Depois, por exemplo, existem pacientes que ficam às vezes 2 meses, sem, não acamado, mas no começo fica acamado, ou seja, fica na cama. Mas fica sem poder pisar, sem poder se locomover direito. Então, a reabilitação já é muito complicada. E principalmente pelas doenças associadas, Fausto. Que nesse momento, às vezes, a pressão alta exacerba, a diabetes exacerba, a insuficiência cardíaca exacerba. E outra coisa muito, muito importante em idoso, que a gente tem que tomar muito cuidado também é o pulmão, né? Então tem vários cuidados que a gente faz para que consiga chegar no objetivo, que é o paciente retornar à sua vida normal. Às vezes com alguma limitação, alguma coisa, mas consegue, vamos dizer ali, chegar a 90% da sua vida normal. Então, na sua equipe tem sempre um infectologista para trabalhar de comum acordo. Sim, na verdade, né, no hospital nós temos infectologistas lá no São Luís do Morumbi, ou outro hospital que eventualmente faça, mas como eu convivo mais e trabalho mais no São Luís do Morumbi,
opero em outros hospitais da rede, em outros hospitais também, mas a minha, vamos dizer assim, a minha base é ali, né, onde eu estou há mais tempo, onde o quadro de enfermagem já me conhece muito bem, já sabe o que a equipe gosta, o que a equipe não gosta. Então, assim, nós temos lá equipes de infectologia maravilhosas, e duas ou três equipes, mas eu normalmente tenho mais contato com duas equipes de infectologia, e a gente faz um trabalho associado também com a equipe de infectologia. Então você tem que ter uma sinergia muito boa com a equipe de infectologia para poder dar o tratamento e chegar bom. E a equipe também, né? A equipe de ortopedia, né? Não é uma equipe onde você trabalha sozinho, né? Que nem na nossa equipe, eu digo nossa porque minha e do Dr. Joaquim, nós temos especialista em quadril, nós temos especialista em ombro, nós temos especialista em pé, nós temos especialista em trauma, nós temos especialista em mão. Então, assim, é uma equipe grande que a gente tem para ter uma retaguarda onde a gente possa dar o melhor atendimento para cada paciente, para que o desfecho, né? O mais importante é o desfecho seja o melhor possível, porque infelizmente, por ser um procedimento cirúrgico, por ser um processo onde a resposta do indivíduo é diferente, muitas vezes a gente não consegue chegar ao desfecho que a gente quer, né? Mas com todos os cuidados e se cercando de bons profissionais, tanto médico quanto enfermagem, auxiliar de enfermagem, fisioterapia, a gente consegue chegar no melhor desfecho possível e ter o menor número de complicações. Em cirurgias ortopédicas, qual caso você considera mais difícil de operar? Que eu opero É. É prótese infectada, Prótese. ou sequela de algum outro procedimento cirúrgico. Também tem um outro tipo de procedimento cirúrgico que nós fazemos na ortopedia, que é, além da prótese, é tratar, por exemplo, uma sequela de pseudoartrose. Né? Ou não, pseudoartrose, assim, não vou ser tão específico, que é complicado, porque é bastante parâmetro, mas vamos dizer assim, pseudoartrose é quando um osso não consolidou. Ou seja, você teve uma fratura, teve alguma coisa ali, existe uma classificação de tipos de pseudoartrose. Ele solta, né? O osso ele não consolida, e muitas vezes o material de síntese que a gente usou ali, ou uma placa, ou uma haste, ou sei lá, um próprio fixador externo, né? O material de síntese que a gente usou ali, que a gente chama de tutor, né? O que o material de síntese faz? Ele mantém o osso, falando especificamente de osso, né? A gente tem inúmeros materiais de síntese, mas vamos falar de fratura, especificamente de fratura. Ele mantém o osso na posição dele enquanto ele consolida. Então, se não teve a consolidação, o material de síntese ele entra em fadiga e quebra. Então, assim, também um desafio muito grande você fazer esse tipo de cirurgia, porque você tem que tirar o material de síntese, tem que ver o que sobrou de osso, para poder fazer a cirurgia. Então, a gente tem esses dois grandes desafios. Um é uma prótese infectada, e primeiro você tem que tirar a prótese, ver o que sobra ali, ver o que a gente consegue fazer. E pseudoartrose. Pseudoartrose também é um desafio muito grande pro ortopedista, que às vezes tem que usar o fixador externo, que é aquela popularmente conhecido como gaiola, né? E o paciente fica muito tempo com aquela gaiola. É um tratamento que muitas vezes pro médico e pro paciente é muito desgastante. O relacionamento médico-paciente às vezes dá uma estremecida, igual um casamento, né? Igual um casamento que às vezes você dá aquela estremecida, mas continua e isso acontece. São tratamentos que vão muito tempo e tal, então às vezes tem esses entreveros, mas assim, o objetivo é sempre ter o melhor desfecho possível. Ivan, seu pai ficou no Corinthians 23 anos. Na primeira passagem dele, né, como médico de campo, ele ficou 23 anos. Aí depois ele ficou um período fora e voltou pro clube, né, onde ele ficou não sei mais quanto, que é tanto tempo que a gente se perde, né. E hoje tem um ginásio lá com o nome dele. É o Centro de Treinamento. Em 2010, né,
em 2010, quando inaugurou o centro de treinamento, como ele foi um dos idealizadores e que ajudou a construir o centro de treinamento e se dedicou muito à construção, né? Homenagearam ele em vida, dando o nome do centro de Sim. treinamento, que é Eu essa imagem aqui. Achei muito bonito isso. Essa imagem aqui. É. E ali, né? Ele depois, ali, acho que foi 2017, pela camisa, acho que foi 2017. Foi quando o Corinthians foi campeão. Não lembro se esse daí foi brasileiro ou paulista. Que tô eu, meu pai e meu irmão, que naquela época meu irmão trabalhava no Corinthians, né? Hoje meu irmão mora nos Estados Unidos e trabalha em times de futebol dos Estados Unidos, soccer dos Estados Unidos. A gente tirou essa foto aí, uma foto de nós três juntos, que era difícil pegar nós três juntos, né? Só campeão mesmo ali no clube, nós três trabalhando junto. Tá muito boa campeão. essa foto. E foi uma felicidade muito grande pra gente, assim. E nesse ano... foi interessante que a gente recebeu uma homenagem, né? Que foi a segundo tempo que o Corinthians ficou mais tempo invicto na história do Corinthians. Então o Corinthians ficou, acho que 43 partidas, sei lá, sem perder, eu não lembro mais, né? Faz tempo a gente vai esquecendo as coisas. Sim. Então todos os funcionários que trabalhavam no futebol ganharam uma homenagem. Então foi um ano maravilhoso do Corinthians. A gente passou um semestre inteiro praticamente sem perder. Então foi um ano muito bom, um ano bem gostoso lá que O seu pai ficou 23, e você quantos anos lá? No profissional quase 8, né? Não lembro se completou 8, no profissional, né? Mas antes eu trabalhei no feminino. Lembra de alguma cirurgia especial em algum jogador especial? Lembro sim. Olha que bacana essa foto. Sabe que aquele ali foi, acho que aquele título ali foi o primeiro, foi 2015. Esse aqui já foi trabalhando, né? Mas aquele lá foi o primeiro título que eu acho que foi 2015, que foi o título que eu trabalhando no Corinthians que nós ganhamos, acho que foi o primeiro título, foi 2015. A cirurgia mais difícil e mais complicada que nós tivemos no Corinthians no período que eu estava lá foi do Danilo. Do Danilo Meia, né? O Zi Danilo. Sim. Que num treino ele teve uma infelicidade e acabou fraturando a tíbia. Ele teve uma fratura grave de tíbia, né? Tíbia e fíbula, uma fratura grave. Seria, por exemplo, quase como uma fratura de um acidente de moto que ele teve. Pra você ver a gravidade da fratura. Eu estava no CT esse dia cobrindo o treino. Nós tivemos que sair de ambulância correndo do CT. Imobilizou todo aquele primeiro... Ele teve isso no treino? No treino. Todo aquele primeiro atendimento de imobilizar com tala fixa, que é aquela tala dos bombeiros. Mas isso a gente fez. A gente tinha um treinamento lá, né? A gente fazia. Todo esse primeiro atendimento foi feito lá imediatamente. Colocar na ambulância. E trouxemos pro hospital. E eu acompanhei todo esse período. E ali no hospital, fazendo raio-x, essas coisas, eu identifiquei que tinha uma lesão de vasos, né? Uma lesão arterial no Danilo. Então nós tivemos que subir com ele urgente para o centro cirúrgico. Colocamos o fixador externo linear, aí entrou vascular para fazer a cirurgia da cirurgia vascular. Eu fico até um pouco emocionado de falar, porque eu até brinco com o Danilo até hoje, que a gente tem um bom relacionamento, tudo, que eu falo que eu perdi cabelo por causa dele. Porque no dia a gente fez a cirurgia, teve o procedimento, né, as pressas, correndo, tudo, e nós fizemos o procedimento e saímos do centro cirúrgico 2h30 da manhã, que você vê, ele teve a fratura no treino, era 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. A gente já correu para o hospital, já liguei para o Dr. Joaquim, o Dr. Joaquim já correu para o hospital, tudo. É isso que eu ia perguntar. No caso desse, como é que você consegue reunir a equipe para atender o paciente? Sai ligando. A gente sai ligando. Chama todo mundo? Chama todo mundo e vamos. Porque assim, a gente tem a equipe que a gente fica ali de retaguarda, né? Que nem o nosso dia de segunda-feira.
no São Luís do Morumbi já há praticamente 18 anos. Né? O nosso dia de segunda-feira, o Dr. Joaquim tá lá, acho que há 26 já. Mas assim, eu tô lá 18, né, na segunda-feira, então a gente já fica preparado de segunda-feira. Mas ali como não foi numa segunda-feira, aí a gente sai ligando pra todo mundo, liga pra um, liga pra outro e vai todo mundo correndo. E como eu acompanhei na ambulância, cheguei no hospital, tudo, eu já fui dando o atendimento ali junto com o pessoal do hospital, pronto-socorro do hospital, até a equipe chegar. E é quando a gente subiu pro centro cirúrgico, aí já liga pro vascular, já liga isso e tal. E saímos de lá, como eu te falei, 2, 3 horas da manhã. Aí no outro dia cedo, né? Eu já tinha cirurgia marcada é, no hospital, ali 7 horas da manhã. Eu já fui vê-lo e já foi difícil ali, porque eu lembro de eu conversando com a família, conversando com a esposa, né? Com o Danilo, falando ao Danilo. A primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é manter, você conseguir ficar com a perna, ou seja, não ter que ter uma amputação, porque por ter tido lesão vascular, lesão venosa, tudo Complicou, né? complicou, isso foi do trauma, o próprio trauma já lesionou, né? Então, por ter tido essas lesões, é, eu tô falando tudo isso porque o Danilo já me autorizou a Sim, falar e já sim, é notório, né? sim. E assim, e assim, foi muito difícil e foi um tratamento muito longo, né? Porque como ele teve a lesão neurológica, né? Que ele teve a lesão vamos falar assim, vasos e nervos, né? Lesão vascular e lesão neurológica, ele ficou com algumas sequelas da lesão neurológica, né? Ou seja, ele ficou com uma lesão que é dedo em garra. Então, assim, o dedo dele ficou em garra, não esticava. Então a gente teve que fazer tenotomia, que é cortar o tendão. Então teve que fazer muitas coisas ali, né? Porque o Danilo voltasse a jogar. O Danilo voltou a jogar. O Danilo voltou em 2017. Olha só. Até foi uma felicidade muito grande para mim, para o Dr. Joaquim, para toda a equipe médica, né? Que ele voltou a jogar. Ele voltou a jogar em 2017, se eu não me engano. Ele entrou no jogo que o Corinthians foi campeão contra o Fluminense. Foi uma vitória, né? Foi uma Foi vitória uma ali. vitória. Então foi um caso bem complicado que eu cheguei pro Danilo e falei, Danilo, primeiro a gente tem que manter sua perna, ou seja, não correr o risco de amputação ali com o fixador externo ali, com a gaiola pra fora, tudo. Tem que manter sua perna. Depois, o próximo passo é você conseguir andar. Aí a gente já tá feliz. E ele conseguiu voltar a jogar. Você acha que o futebol hoje está um pouquinho mais violento do que antigamente? Porque, pelo que a gente vê, principalmente no Campeonato Brasileiro, são jogadas duras. O jogador tem que estar fisicamente muito bem, porque ele vai receber muita pancada, né? E vice-versa. Então, o que você me diz? Hoje é mais violento ou é a mesma coisa? Assim, eu acho que violento ele não é. Antigamente, o futebol era. Acho que violência. Que era o chamado futebol arte, né? Antigamente não é que o futebol não era violento e hoje é violento. Eu acho que o futebol ficou mais rápido. Hoje o futebol está fisicamente mais. Os jogadores estão melhores fisicamente e o futebol está mais rápido. E antigamente o futebol era mais lento, mais romântico. Então, assim, dá-se a impressão de que o futebol seja mais violento, porque nós temos mais. É mais duro, tem mais entradas, tudo. Isso. Mas eu acho que em violência não mudou assim de violência, porque o futebol não é um esporte violento, né? E antigamente a gente vendo tapes antigos, vendo coisas antigas, as entradas dos jogadores antigamente lá atrás, né? Você tem aquela entrada que vocês sempre mostram, né? Que o Zico levou no Flamengo, né? Sim. Você vê que as entradas eram mais não maldosas, mas eram mais fortes, entendeu? Antigamente você via, porque antigamente não tinha o VAR, não tinha tanta câmera e tal. Então você via que as entradas eram mais fortes, né? Machucavam mais. E hoje o futebol é mais físico.
Então, por ser mais físico, você tem mais contato, né? Mas assim, de violência, eu acredito que antigamente poderia ser até um pouquinho mais. Eu me lembro daquele caso do Mirandinha. Mirandinha que jogou no Corinthians, no São Paulo. Ele O quebrou a Mirandinha perna. antigo, né? Nossa, uma foto horrorosa que, né, que mostraram para o mundo. Que a perna dele ficou completamente torta, né? Sim, eu sei qual foto. É. Qual foto eu já vi, né? Todo mundo acho que todo médico do futebol já viu essa foto, né? Eu conheço bem o Mirandinha, aliás, ele é meu amigo no Facebook e meu amigo pessoal também. Mas foi muito dolorido aquele episódio. A sua relação com os jogadores, como é que era? Eu tinha uma relação muito boa com os jogadores, né? Inclusive, após a minha saída, e muitos já estão hoje terminando a carreira, já estão aposentados, tudo, né? E eles, sempre tive uma relação muito boa com eles, de respeito, né? De respeito, tanto eles sempre me respeitaram muito, quanto eu respeitei muito eles, mas tive uma relação de amizade ali, entre aspas, amizade, né? Com alguns a gente tem amizade mesmo, né? De fora do clube, de sair pra jantar, ir num churrasco, alguma coisa. Tem alguns que a gente tem amizade mesmo, de se manter fora do clube, e outros ali dentro do clube. E eu digo que é uma amizade porque muitas vezes você vira um confidente ali do atleta em algumas situações. Sim. E assim, o médico do futebol, pelo menos não sei como está hoje, né? Porque eu tô vai fazer 5 anos, 4 para 5 anos fora do futebol. Eu ainda atendo muitos jogadores, família dos jogadores que ainda passam comigo e tal. Passam lá no consultório, passam com o Dr. Joaquim. Então, eles muitas vezes que estão lá passando com o Dr. Joaquim, eles me veem, vão lá conversar comigo, me mandam mensagem avisando que estão lá. Porque, assim, eu peguei uma época ali onde você não era só médico do jogador, né? Você era médico da família do jogador também. Então, assim, já operei, já atendi, já tratei muitas esposas de jogadores, filhos de jogadores, mães de jogadores, pais, tios, tudo. Então ficava assim Um ambiente um gostoso, ambiente né? gostoso e um ambiente de confiabilidade. Tanto do médico com o jogador, quanto do jogador com o médico. Teve jogadores, por exemplo, que eu trabalhei praticamente o tempo inteiro que eu estive no Corinthians. Todos os anos. Então, você era médico do jogador e da família do jogador, 8 anos ali. E por que você saiu do Corinthians? Eu saí do Corinthians por dois motivos, assim. Eu já estava numa fase que eu tinha 2 filhos, já queria curtir mais a família, ter um tempo mais com a família, já queria me dedicar mais ao consultório, ao hospital, porque assim, mesmo quando eu trabalhei no Corinthians, que foi um grande sonho, foi um período muito bom e eu tenho muito a agradecer à instituição Corinthians pelo tempo que eu passei lá. Eu queria me dedicar mais ao consultório, mais ao hospital, que são coisas que mesmo eu estando no Corinthians, eu mantive. Eu nunca deixei de atender no meu consultório, nunca deixei de atender no Que é o Porto hospital. Seguro. Que é um Porto Seguro que é meu, aquilo, assim, principalmente o consultório é meu. Então, assim, a gente sabe como funciona o futebol, uma mudança de diretoria, você vê, o próprio Dr. Joaquim trabalhou lá com inúmeras diretorias, ele recebeu uma homenagem do Conselho do Corinthians, acho que o ano 2024, né, o ano passado, pelos 45 anos de serviços prestados ao Corinthians, e mudou a diretoria, não renovaram o contrato dele, entendeu? Então, se você não tem esse seu porto seguro ali fora do futebol, muda a diretoria, te mandam embora e você, entre aspas, ali não tem nada onde se segurar. Então, eu tinha essa parte de ficar com a família, de querer viver outras coisas e tal. E também teve um problema de falta de confiabilidade por parte da diretoria que estava lá, onde eu estava trazendo todo um protocolo da Covid e tudo, porque o que aconteceu? Quando teve a Covid,
A gente teve que os pacientes acima de 65 anos, os pacientes, eu tenho mania de falar paciente, mas os indivíduos acima de 65 anos tinham que ficar afastados de suas funções. Então, o nosso chefe, que no momento era o Dr. Joaquim, teve que ficar afastado de suas funções pela faixa etária. Então, eu assumi ali interinamente, claro que sempre conversando com ele, sempre tal, mas a chefia do departamento, a coordenação do departamento. Então eu fiquei por praticamente um ano e pouco ali, fazendo todos os protocolos. O protocolo que a gente fez no Corinthians até foi publicado internacionalmente, foi utilizado por vários clubes no mundo. Vários clubes do mundo entraram em contato com o agente do departamento médico, que na época era eu, a doutora Ana e o doutor Júlio. Entraram em contato com a gente para saber informações, tudo. E na época da Covid, todos vão lembrar que de manhã era uma coisa, à noite era outra, né? Digo, de informação que a gente tinha. Sim. Porque as coisas foram acontecendo muito rápido, foram mudando muito, então a gente tinha ali muitas mudanças, muitas coisas tal. E tinha coisa que vinha para mudança, mas que depois não era. Era, tipo, entre aspas, vamos dizer hoje, uma fake news, vamos dizer assim. E coisas que achava que fazia efeito, não fazia efeito. Então, foi um momento ali de muitas informações, não vamos dizer mentirosas, mas contraditórias, né? Existem coisas que até hoje, na medicina, na medicina, falando-se de Covid, a gente viu que coisa que a gente achava que era verdade absoluta lá atrás, hoje já não é verdade. Porque as coisas na medicina demoram para aparecer. Não é porque a medicina demora, mas porque as coisas demoram mesmo, para você saber a reação. Lá na frente você olhar para trás e ver o que aconteceu com determinada coisa. Então a gente tinha que seguir ali, entre aspas, com mão de ferro, porque você estava responsável ali por muitas pessoas, né? E tinha muitos debates, assim, e não era a minha área de atuação, né? Eu sou ortopedista, eu não sou médico clínico geral, nem médico infectologista, sou médico ortopedista. Então eu tive que estudar tudo de novo, e eu tive um suporte muito grande da equipe de infectologia do hospital também. Lá no São Luís eu conheço a doutora Raquel Moarec. Isso, eu tive um suporte muito grande da doutora Raquel, da doutora Mayra. Inclusive, o protocolo que a gente fez para a Covid foi publicado internacionalmente e a Raquel ajudou a gente a fazer o protocolo. E assim, eu não confiava como médico, né? E também nem posso confiar em informações de blog, entre aspas, né? Informações de Instagram, informações de Facebook. Eu acreditava em informações que me eram passadas pela equipe de infectologia, que a gente pegou como consultor, e por, vamos dizer assim, artigos científicos. O médico tem que acreditar nisso. Sim. O médico não pode acreditar numa notinha que saiu no Instagram. Claro. Então era uma briga muito grande, porque briga entre aspas, tá? O médico leigo, o que não é médico leigo, ele acredita nessas coisas. Então, assim, começou a ter várias coisas ali. Quando eu senti que perderam a confiança no que eu estava falando, por causa disso, não julgo quem estava lá na época, tal, mas quando eu senti que perderam, entre aspas, a confiança e começaram a querer debater muito com o que eu estava falando, eu peguei minhas coisas e fui embora, porque o médico, né, é uma função que você tem que confiar. Sim. Então, se você não tem que ter empatia, né? Tem que ter empatia e tem que confiar. Se não estavam... Desculpa. Se não é que não estavam confiando, mas se estavam começando a ter o pé atrás com uma situação dessa, aí daqui a pouco com uma cirurgia que indicou, com uma cirurgia com um tratamento que eu indiquei, tal. Então eu pensei, refleti muito e falei, vou seguir minha vida, continuo sendo torcedor do Corinthians, continuo sendo muito grato à instituição Corinthians, a inúmeras pessoas
que eu trabalhei junto, inúmeras pessoas que fizeram parte da comissão, da diretoria. Eu não vou falar o nome aqui porque são muitas pessoas, Sim. né? Mas quando chegou esse ponto, eu falei assim, não, prefiro seguir minha vida, seguir minha carreira, me dedicar a outras coisas. E aí eu fui fazer coisas que não dava tempo de eu fazer quando estava no Corinthians, que é viajar com meus filhos, fazer pós-graduação, né? Eu fiz pós-graduação em gestão no Einstein. Fiz outras coisas que... Fui em congressos que não dava tempo de ir, fui em cursos. Fiz outras coisas que me Ficou dão mais prazer livre, também. né? Fiquei mais livre para fazer outras coisas que me dão mais prazer. Perfeito. Você falou em Covid aí. As pessoas depois da Covid melhoraram ou pioraram? Olha, eu acredito que você pensando hoje, falando de uma forma psicológica, psiquiátrica, né, e comportamento das pessoas, eu acho que piorou muito. No meu ponto de vista, piorou muito. Durante a Covid, falava-se que muitas pessoas, teóricos aí, né, de sofá, né, falavam que a população ia melhorar, a população ia não sei o quê, mas eu acho que a população piorou. A gente vê que hoje, você falou da palavra empatia, né? Cada vez menos as pessoas têm empatia umas pelas outras. E a gente vê aí, né, que você vê que depois da Covid, quantas guerras começaram no mundo, né? Eu tava ouvindo hoje no rádio, né, até vindo para cá do hospital. Você vê quantas guerras, quantas confusões, quantas coisas tem no mundo, né? E eu acho que da Covid piorou violência, muito. né? De tudo quanto é tipo, né? Violência e a própria... As próprias, entre que falam, né, minorias, mas eu não gosto dessa palavra minorias, né? Mas as próprias pessoas que são pessoas que tem, entre aspas, que diga-se assim, não é o mais comum, né? Na sociedade, estão muito violentas também, tudo, e eu acho que tá bem complicado a gente viver nesse sentido, assim, as pessoas muito agressivas, sem paciência, né? Você, daqui para frente, pretende... Como que será a sua carreira? O que você sonha daqui para frente? Olha, um dos meus maiores sonhos é continuar progredindo na minha carreira, continuar evoluindo sempre, tanto da parte médica quanto da parte humana, porque eu acho que o médico ele também tem que ter essa parte humana, muito humana, assim. Claro que eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não quero ganhar dinheiro, eu não quero ter uma vida confortável, porque eu vou estar mentindo aí. Quem fala isso ou é um idealista ou é um mentiroso. Exatamente. Mas assim, você não pode ver o dinheiro na frente do tratamento do paciente. Sim. Você tem que pensar no paciente, que o dinheiro vai ser uma consequência do que vai chegar. A sua remuneração vai ser uma consequência do que vai chegar. Assim, eu quero conseguir manter isso em mim, né? Eu quero conseguir manter isso em mim, porque o ser humano é complicado, né? Ninguém é santo, né? E eu quero conseguir manter essa essência em mim, manter isso em mim e sempre evoluindo e conseguindo dar o melhor tratamento para os pacientes, sempre buscando técnicas novas, formas novas, para a gente continuar sempre evoluindo. E na parte pessoal é poder estar cada vez mais com meus filhos, com a minha família. É isso que eu quero, assim, o principal para mim é isso, é ter essa solidez na minha família, que hoje em dia eu vejo famílias... Eu trabalho com pessoas, né? Eu atendo muitas pessoas, por exemplo, só em consultas no consultório eu atendo 40 por semana, aproximadamente. Então ali são 40 pessoas, 40 histórias. Lógico que às vezes tem a mesma pessoa, né? Mas Sim, vamos dizer assim, sim. vamos chutar ali 30 pessoas, 30 histórias. E o médico ali, muitas vezes, ele não trata só por exemplo, o paciente não que torceu o joelho que eu vou operar, mas um paciente que está com dor, que tem alguma coisa, muitas vezes tem, não que a parte emocional cause a dor, mas a dor pode levar a um problema emocional da pessoa, e também a parte emocional da pessoa, vou dizer emocional para todo mundo entender,
influencia no tratamento da pessoa. Então, muitas vezes ali, você não é só o ortopedista, você é o médico, e eu atendo muitas famílias, que eu atendo pai, mãe, vovó, tudo, então você acaba no contexto da família ali, e a gente vê que as famílias hoje estão cada dia mais desestruturadas, não tem respeito ali do mais velho para o mais novo da família. Então, eu quero ter. O que eu mais sonho ali é poder manter minha família, tentar manter minha família dessa forma, estruturada, tudo. Esse é um pilar, e o outro pilar é continuar na solidez profissional, continuar evoluindo, que nem com cursos, com coisas novidades, tudo, para manter uma base forte para continuar a minha vida. Isso para mim é o mais importante. A família é a coisa mais importante que a gente tem, né? Sim. Eu também sou bastante família. E as coisas estão mudando mesmo. E nesse sentido para pior, né? Exatamente. Olha aí você outra vez. Olha eu ali bem mais novo, ó. E o pequenininho? Esse aí é o Joaquim. O Joaquim. Joaquim Grava. Joaquim Grava é o meu filho, né? Homenagem ao seu pai. Homenagem ao meu pai. Meu pai fala que que ele ficou mais feliz com essa homenagem do que do CT. Eu não acredito, não. Eu acho que ele fala só pro neto, né? Mas foi um momento maravilhoso. É um menino que me dá muito orgulho, né? Hoje ele joga basquete, cresceu. Basquete? Não é que ele não gosta de futebol, mas ele nasceu com a mesma habilidade do pai para futebol. Sei. Nenhuma. Então, nenhuma. Então eu brinco que eu nasci com os dois pés esquerdos. E ele joga basquete, gosta de esporte também, como a gente da família. E você pratica algum esporte, não? Então, eu gostava de jogar futebol, mas assim, tive algumas lesões e parei. E hoje eu pratico corrida e faço musculação para manter. Mas o esporte que hoje eu pratico, que eu gosto mesmo, que eu treino ali, que eu tenho uma planilha, que tenho treinador ali, que faz tudo direitinho, já tenho os dias da semana certinho, é corrida. Corrida, E você corre no Ibirapuera? Então, eu tenho treinamento, né? Tem a parte que a gente faz indoor, né? Que a gente faz em esteira. E é difícil você, por causa de São Paulo, hoje você ir muito pro parque e tal, mas pelo menos uma vez por semana eu tento correr no parque, que é próximo do consultório. Então, eu saio ali do consultório, faço bem perto. um treino por semana, no mínimo um treino por semana no parque, e os outros treinos eu faço indoor, né? Faço na academia. Como é o nome? Que rua é o consultório? Consultório. Rua Bento de Andrade, 245. É pertinho ali do Parque do Ibirapuera. É bom para as pessoas saberem e conhecerem também mais de perto o Instituto Joaquim Grava. É um lugar maravilhoso para se conhecer mesmo. Principalmente a área de fisioterapia. Eu conheci a área de fisioterapia, magnífica, vocês estão de parabéns, viu, Ivan? Obrigado. Nós temos lá a clínica tem 2 andares, né? E no andar térreo, né? No andar de baixo, a gente tem todo um andar dedicado para fisioterapia. Esse andar, a gente tenta, né? Eu falo tenta porque é quase praticamente impossível, porque todo dia surge uma coisa nova, né? Mantém ali sempre atualizado, com o melhor parte de equipamento possível, e principalmente a parte humana, né? Porque não adianta você ter o melhor equipamento do mundo e não saber mexer. Claro. Então, assim, a gente depende muito das pessoas. Investe muito na parte humana ali para poder dar o melhor paciente, que é a parte que eu falei. É uma equipe multidisciplinar no tratamento do paciente, tem que estar todo mundo muito coeso. E na ortopedia, a parte de fisioterapia é uma parte muito importante, é um complemento muito importante que precisa. Como é que você vê a evolução tecnológica da sua área? A parte da medicina esportiva, né, que é uma área que hoje eu já não atuo tanto, é uma área que todo dia tem uma novidade, né? Então você tem que saber filtrar muito, porque aparece de tudo, né? Então, mas assim, toda hora uma novidade
de aparelho para treinamento, uma novidade de aparelho para monitorização, uma novidade de aparelho diagnóstico. E na parte de ortopedia, a mesma coisa, né? Surgem cada vez mais procedimentos, cada vez mais tipos de materiais, que nem hoje na cirurgia do joelho, né? Que é uma cirurgia que eu faço bastante, que é a minha especialidade em si. A parte de prótese, né? Nós temos a prótese robótica, né? Que é feito com o auxílio de um robô. Então é uma grande evolução que a gente tem na parte de cirurgia de joelho hoje, né? Que é a parte de... Você usa o robô? Uso, em alguns casos eu uso o robô, né? Eu sou certificado, né? Para usar, porque para você poder usar o robô, você tem que ser certificado. Sim. E você tem que ser certificado naquele tipo de robô. Que nem aqui na foto, né? É um robô de cirurgia, que é o Da Vinci. Sim. É um robô para fazer cirurgia geral, cirurgias urológicas, alguns tipos de cirurgia. E nós temos o robô para ortopedia, né? Que é o robô... Hoje no Brasil, acho que nós temos três robôs, né? Hoje no Brasil. Eu sou certificado em 2, que é o médico não pode fazer propaganda, né? Sim. Eu sou certificado em 2 tipos de robô, mas senão o CFM... Aqui pode. Senão o CFM vem atrás de mim, o CFM... Aqui pode. Mas assim, nós temos 3 tipos de robô, eu sou certificado em 2 robôs, que é muito parecido, né? A diferença... Por exemplo, essa aqui é bem legal, essa foto aqui. Na cirurgia, o cirurgião principal... Na cirurgia geral, ali na urologia, o cirurgião principal, ele fica fora do campo cirúrgico, né? Então, o campo cirúrgico tá lá, o médico... É você aqui nessa... Não. Ali tá o campo cirúrgico, né? O auxiliar ali e o cirurgião aqui. O cirurgião, ele nem se paramenta para entrar na cirurgia, né? O auxiliar e o instrumentador fazem essa parte. O cirurgião fica aqui fora, como ele olhando numa TV e mexendo nos joysticks ali, né? É muito legal isso daí. Nesse eu não sei mexer, porque não é minha área. Mas o da ortopedia, o cirurgião entra no campo cirúrgico. É bem legal. Deve ter aí na internet, se quiser pra gente mostrar aqui. A empresa, eu vou falar o nome da empresa, é Stryker Zimmer. Se quiser, pode pôr aqui, a gente pode mostrar. E o cirurgião, ele fica dentro do campo cirúrgico operando o robô. Então, são tecnologias fantásticas, né? Para ortopedia hoje, o mais usado é em prótese, tanto de joelho quanto de quadril. É muito bacana mesmo. A gente faz toda a cirurgia com o auxílio do robô. Fica uma televisão ali do nosso lado e a gente vai olhando o paciente para a televisão para fazer os cortes que a gente chama, né? As osteotomias, que é tirar o pedaço do osso ali para colocar a prótese. Então é muito, muito, muito legal. Isso é uma evolução muito grande. Ivan, o nosso maestro ali, o Neto, que tem um nome importante, Carlos Costa e Silva Neto. Ele está me avisando que estamos chegando no final do programa. Que você fala demais. Você fala demais, Fausto. Imagina só. Você falou muito bem, deu uma aula de ortopedia. Os espectadores com certeza gostaram muito, viu? Eu queria agradecer a sua presença e sempre que quiser, estamos aqui à disposição. Eu agradeço o convite, obrigado. Foi um papo muito gostoso, né? Que eu tive a oportunidade de falar do que eu mais gosto, que é a ortopedia, que é a cirurgia de joelho, e um pouco da minha vida também, que muitas vezes as pessoas não veem a nossa vida, Exatamente. Não sabem o que aconteceu. Muito obrigado mesmo. É isso que eu gosto de mostrar. E foi um prazer muito grande estar aqui. Prazer muito obrigado. Foi meu. E para vocês, muito obrigado pela atenção e até a próxima.